Amém. Olhem, eu não sei quanto a vocês, mas eu estou aqui com o coração. Deus já está a falar mesmo muito esta manhã e eu sinto que vai ser algo diferente mesmo. E é sempre com grande temor e alegria também que eu estou aqui a falar com os irmãos e eu quero agradecer aos pastores e principalmente a Deus por esta oportunidade. Eu creio que Deus vai falar algo ao nosso coração esta manhã, tal como Ele falou ao meu, enquanto eu preparava esta mensagem. E eu gostava que orássemos mais uma vez. Pai, Senhor, eu te agradeço por tudo, Senhor. Neste momento, Pai, eu te peço por corações receptivos e ouvidos atentos àquilo que Tu tens para nós esta manhã. Que nós possamos sair deste lugar, Senhor, com a certeza de que nós escolhemos o melhor caminho, Senhor. Transformados, Pai, e limpos por Ti, Senhor. Prontos a frutificar para a honra e glória do Teu nome. Nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Eu queria que nós começássemos por abrir as nossas Bíblias em Gênesis 8, 1 ao 17. Eu quero que os irmãos tenham paciência, nós hoje vamos ler alguns textos, mas realmente as minhas palavras não significam nada se elas não forem confirmadas pela palavra de Deus. Já está a aparecer ali, ainda por cima eu soube que hoje era o João, portanto vocês podem acompanhar que vai funcionar tudo direitinho ali. Gênesis 8, 1 ao 17 e diz assim: Então Deus lembrou-se de Noé e todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca e enviou um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. As fontes das profundezas e as comportas dos céus se fecharam e a chuva parou. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído. E no 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. As águas continuaram a baixar até ao 10º mês. E no primeiro dia do 10º mês, apareceram os topos das montanhas. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca. Esperando que a terra já tivesse desaparecido, Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas. Depois, soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra. E por isso, voltou para a arca a Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Quando voltou ao entardecer, a pomba trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas desta vez ela não voltou. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas na terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: Saia da arca, você e sua mulher, seus filhos, as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. O tema de hoje vais entrar na arca. E apesar desta história ela ser muito conhecida por todos nós, desde os mais pequeninos até aos maiores, eu quero dar primeiro um pequeno background, um primeiro contexto daquilo que aconteceu antes, porque infelizmente nós não temos tempo para ler os capítulos todos. Hoje nós vamos falar da história de Noé. Noé, ele nasceu num tempo em que a humanidade ela estava completamente afastada de Deus. Tanto que no capítulo 6 fala que Deus se tinha arrependido de ter feito o homem. Assim, Deus decidiu destruir toda a humanidade, todos menos Noé e a sua família. Pois Deus viu em Noé um homem justo, íntegro e que andava com ele. Assim, Deus deu plano a Noé de construir uma arca onde ele levaria a sua mulher, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos e também um casal de cada um dos animais. E o resto, vocês também já sabem, Noé construiu a arca, deu tudo certo, porque quando Deus está no plano dá sempre certo, e houve então o dilúvio. E vocês podem estar a olhar para mim e a pensar: a sério que a Raquel nos vai contar a história da arca de Noé, que eu sei desde que eu tenho 3 anos. Mas a verdade é que a palavra de Deus, ela é viva e Deus ministrou algo muito forte ao meu coração relativamente a esta história. E hoje eu quero dizer-te que a história de Noé, ela representa muito
a tua e a minha história. Mas vocês já vão perceber isto. A pregação de hoje ela é um bocadinho diferente do normal. Deus ministrou ao meu coração algo diferente e por isso eu quero que tu acompanhes esta pregação como se fosse uma viagem, ok? Como aquilo que é a tua viagem. Estão comigo? Boa. E então vamos começar na nossa primeira paragem da nossa viagem de hoje, que é o mundo, a Terra. E eu quero que entendas como é que é este mundo onde nós estamos, como é que é este local. E por isso eu quero que tu abras em Gênesis 6. Vamos ler o versículo 5 e depois do versículo 11 ao 13. Uau, nem tenho tempo para beber água. Claro. Gênesis 6,5 diz assim: O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. E depois, Gênesis 6, do 11 ao 13. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: Darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles, e eu os destruirei com a terra. Então, eu acho que agora nós já percebemos um bocadinho como é que era a terra, como é que era o mundo. E eu não sei quanto a vocês, mas quando eu leio este retrato do mundo na altura de Noé, quando eu vejo aquilo que a humanidade fazia, a maneira como ela se comportava, eu só me lembro de como hoje é igual. De como o mundo está igual a este povo que realmente decidiu afastar-se de Deus. Uma humanidade fria, que só quer saber dos próprios interesses, satisfazer os próprios desejos. Uma humanidade que está realmente afastada do Senhor. E para continuarmos a nossa viagem, Deus mostrou-me que existem dois caminhos diferentes que podemos seguir. E quem escolhe o caminho que vai seguir és tu. Na altura de Noé, é muito claro que existiam pessoas, tal como existem hoje, que decidem afastar-se de Deus e viver de acordo com as próprias vontades, com os próprios desejos. E eu quero dizer-te muito honestamente, e sendo mesmo fiel àquilo que Deus colocou no meu coração, que estas pessoas, elas escolheram o seu caminho. E que este primeiro caminho que eu quero falar-te é tal igual ao destino deles. Este caminho, ele dá à morte. Ah, Raquel, como assim? Deus vai mandar uma chuva como na altura de Noé e vamos todos morrer? Não. Porque na realidade as pessoas que se escolheram afastar-se de Deus, elas já estão mortas. Vamos lá ao início, a Gênesis 2:17. Diz assim, é Deus a falar com Adão. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. E eu quero vos perguntar, eles comeram daquela árvore? E eles morreram? Sim. O homem, quando ele pecou lá no Éden, ele tornou-se espiritualmente morto. Sabem, esta semana eu li uma coisa muito interessante em Apocalipse. Eu estou a fazer a leitura anual da Bíblia, então estou em Apocalipse agora. E eu li uma coisa lá em Apocalipse 3:1 que me chamou muita atenção. Eu até mandei mensagem para a Ruth a dizer, olha isto. E os irmãos não precisam de abrir, eu vou ler. Diz assim, conheço as tuas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Eu vou repetir, conheço as tuas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Uau, sabes, quando eu li isto, o Espírito Santo ele falou muito ao meu coração que isto é exatamente aquilo que o mundo prega. Eles têm fama no mundo de estarem vivos, de fazerem tudo. Até existe aquela expressão de viver a vida ao máximo, fazer todas as coisas. Mas na realidade, eles estão mortos. E para vocês não ficarem com dúvidas, o Novo Testamento ele também é muito claro em relação a isto. E eu queria que nós abríssemos em Efésios 2, 1 ao 5. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia,
Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, que ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Aqui nós podemos ver claramente que um homem afastado de Deus, ele está espiritualmente morto. Mas também podemos ver que existe outro caminho. Que existe outro caminho, que é Cristo Jesus. Amém? E sabes, aquilo que Deus falou comigo foi que tu podes escolher o caminho que tu queres seguir. O que queres que o Senhor diga sobre ti. Nós podemos parar a nossa viagem aqui e tu podes ficar no mundo, a viver de acordo com os teus próprios interesses, a desagradar a Deus, e o teu destino, tu já percebeste qual é? Ou tu podes escolher o segundo caminho, o caminho que Noé seguiu. Porque eu quero dizer-te que se existem hoje homens perversos como existiam no tempo de Noé, também existem pessoas que vivem segundo a vontade de Deus e têm um coração reto diante dele. E nós já lemos aquilo que Deus disse sobre o primeiro caminho. Como ele desagradava a Deus de tal maneira que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Mas agora eu quero que tu leias aquilo que Deus diz sobre o segundo caminho. O caminho para a vida, o caminho que tu hoje podes escolher. Eu quero que nós abrimos as nossas Bíblias em Gênesis 6:9. Gênesis 6:9 diz assim: esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre o povo da sua época e ele andava com Deus. Uau, sabem? Isto é aquilo que eu quero que Deus diga acerca de mim. Que eu quero que Deus diga acerca de ti. Este é o caminho que eu quero seguir. Esta é a história da família da Raquel. A Raquel era uma mulher justa e íntegra entre o povo da sua época. Ela andava com Deus. Esta é a história da família da Luciana, da Mari, da Ruth. A Luciana, a Mari e a Ruth eram mulheres justas, íntegras entre o povo da sua época. Elas andavam com Deus. Percebe que é isto que Deus quer dizer acerca de ti. E este é o caminho que Deus quer que tu escolhas. Porque sabes uma coisa, Deus ele quer salvar-te. Deus quer colocar-te na arca. E eu tenho a certeza que na altura de Noé era impossível as pessoas não terem visto Noé construir a arca. Nós não sabemos exatamente quanto tempo é que Noé demorou a construir a arca, mas nós sabemos que foi muito tempo, que provavelmente foi mais tempo do que aquilo que o ser humano vive atualmente, porque eles na altura viviam muito mais anos. E que era uma coisa assim, enorme. A Bíblia fala em 135 metros de comprimento. Irmãos, pensem comigo. Eu acredito que se houvesse mais um homem que realmente se tivesse arrependido, que tivesse reconhecido que Deus era o Senhor da sua vida, vocês acham que essa pessoa não teria entrado na arca? Muitas vezes, Deus manda Noés à nossa vida, manda grandes sinais e nós continuamos no mesmo. Continuamos a escolher o caminho deste mundo. E hoje, Deus está-te a dar a oportunidade de viveres uma vida com Ele, de aceitares a Cristo e de entrares na arca. Amém? Estamos todos a acompanhar? E como eu sei que vocês são homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, nós podemos passar então para a nossa segunda paragem de hoje, que é a arca. Mas Raquel, o que é a arca nos dias de hoje? E eu quero muito falar-te aquilo que Deus ministrou ao meu coração sobre o que é a arca atualmente e como ela também tem tantas parecenças com a arca do tempo de Noé. E a primeira coisa que a arca é que a arca é um lugar de salvação. A arca é um lugar onde tu és limpo pela fonte de água viva, que é Cristo Jesus. Vamos ler lá o que diz em João 3:5. Isto foi uma conversa de Jesus com Nicodemos, que era um dos maiores mestres da lei daquele tempo, um fariseu. E Jesus diz assim:
Respondeu Jesus: digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Nascer do Espírito, nós até percebemos. Agora, da água, o que é que será que Deus quer dizer com isto? E aí, leva-nos à conversa de Jesus com a mulher samaritana, que vem logo no capítulo a seguir, em João 4. Vamos ler agora João 4, do 7 ao 14. E é fantástico, porque Deus já sabia que nós íamos ficar com dúvidas em relação à água. Então Ele no capítulo a seguir já apresentou a resposta. E João 4, 7 ao 14 diz assim: Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar água. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde posso conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Uau, sabes, Jesus diz: quem vem a mim jamais terá sede. Porquê? Porque Jesus é a água viva. E a água, ela tem muitas funções, e eu podia falar de muitos simbolismos da água na Bíblia, mas o Espírito Santo falou claramente ao meu coração e ele disse-me muito diretamente: Raquel, sem água nós não podemos viver. Sem água o ser humano ele não consegue sobreviver. Nós podemos passar dias sem comer, mas não podemos passar dias sem água. Então, nós não podemos viver sem Jesus. E é por isso que no ponto anterior nós estávamos mortos. Sem Ele, nós estamos mortos. Mas Raquel, isto parece que não tem nada a ver com a situação de Noé. Eu até percebi o ponto, mas isto não tem nada a ver com Noé. E eu quero dizer-te que tem. Vamos ler lá em 1 Pedro 3, 18 ao 21. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água, e isso é representado pelo batismo que agora também salva a vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Uau! Isto é fantástico. O que a Bíblia nos está a dizer é que na época de Noé, apenas 8 pessoas, Noé e a sua família, foram salvas por meio da água naquela arca. Mas que hoje todos nós podemos ser salvos pelo sacrifício de Cristo Jesus, que é a água viva, a água que nos limpa, a água que nos santifica. Então a arca, ela é um lugar onde nós somos salvos, onde nós somos saciados, onde nós passamos da morte para a vida. Amém? E a segunda coisa que a arca é que a arca é um lugar de preparação. Vamos abrir em Gênesis 7:4. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E agora Gênesis 7:12. E a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Sabes, eu já falei disto anteriormente, quando preguei anteriormente, e é muito interessante ver a importância do número 40 na Bíblia. Porque este número, ele significa provação, ele significa preparação. E eu não podia deixar passar isto. E o Espírito Santo, ele trouxe de novo ao meu coração várias situações. Como quando Jesus esteve 40 dias no deserto,
sendo tentado pelo diabo e se preparando para iniciar o seu ministério. Moisés ficou no monte 40 dias tendo comunhão intensa com o Pai, onde Deus deu direção para a nação de Israel. Os espiões israelitas tiveram 40 dias a espiar a terra de Canaã e agora, como nós lemos durante o dilúvio, choveu 40 dias e 40 noites. Então, o número 40, ele significa aprovação. Ele significa o preparo de Deus para algo novo na nossa vida. E esse tempo de preparo, ele é necessário. Se Jesus passou por ele, nós também precisamos de passar. E eu quero dizer-te algo que Deus ministrou ao meu coração, foi que Noé, ele teve um tempo de preparo bastante maior que o nosso. Como eu disse antes, nós não sabemos exatamente quanto tempo é que Noé demorou a construir a arca, mas nós sabemos que foi muito tempo. Mas sabes, aquilo que Deus ministrou ao meu coração foi que no tempo que nós vivemos agora, Deus já construiu a arca para nós. Jesus, ele já passou por todo o sacrifício para nós podermos ter comunhão com o Pai, para nós podermos ter acesso à salvação, para que nós possamos ter acesso à vida. Mas ainda assim, o tempo de preparo, ele é necessário. Porquê? Porque ele nos leva à terceira coisa que a arca é. A arca é um lugar de criarmos raízes fortes no Senhor. A arca é um lugar de nós nos aprofundarmos em Deus. Ao ler a história da vida de Noé e aquilo que nós lemos no início, Deus chamou muito a minha atenção por Noé ter soltado um pássaro 4 vezes antes de sair da arca. E eu quero que nós vamos lá ler em Gênesis 8, do 6 ao 12. Gênesis 8, 6 ao 12. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca. Esperando que a terra já tivesse desaparecido, Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra. E por isso voltou para a arca a Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas desta vez ela não voltou. E eu quero que nós analisemos estas 4 idas dos pássaros, que aqui neste caso é um corvo e uma pomba. Na primeira ida, o corvo vai e ele volta sem nada. Aliás, a Bíblia diz que ele só andou às voltas. Na segunda, a pomba vai e ela volta com? Sem nada. Na terceira ida, a pomba vai e ela já volta com algo. Ela volta com um ramo de oliveira. E na quarta vez, a pomba vai e já não volta mais, amém? Acho que é claro para todos que quando a pomba ela vai e volta sem nada, ela ainda não via árvores onde ela pudesse pousar e descansar. Quando a pomba vai e ela volta com aquela folha de oliveira, simboliza que já havia árvores, mas elas ainda não eram fortes e grandes o suficiente para a pomba habitar. E na terceira vez, a pomba ela vai e ela já não volta mais, porque ela já conseguiu criar o seu ninho numa árvore forte e madura. E aquilo que o Espírito Santo ele ministrou ao meu coração foi que nós somos como esta árvore. Nós precisamos de tempo para criar raízes nele. Nós precisamos do tempo do preparo para crescer e só depois poderemos dar muito fruto, tal como Jesus disse que daríamos. E sabes, na Bíblia nada é por acaso. E a pomba ter trazido uma folha de oliveira também não foi por acaso. Esta árvore, a oliveira, ela aparece várias vezes na Bíblia
e ela tem significados espirituais muito profundos. A oliveira, ela dá o azeite, que simboliza a unção. Foi no Monte das Oliveiras que Jesus orava e que foi levado para o sacrifício, que deu a vida a todos nós. No Salmo 58:8, Davi diz: mas eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. E sabes, eu fui pesquisar mais sobre esta árvore e eu percebi que a oliveira, ela é das árvores que tem as raízes mais profundas, fortes e poderosas. As oliveiras, elas demoram para chegar à maturidade, mas quando elas chegam, elas podem dar frutos por séculos e séculos seguidos. E assim é a nossa viagem na arca. Nós precisamos nos aprofundar em Deus, nós precisamos de criar raízes fortes e profundas na sua palavra, até crescermos, brotarmos e darmos muito fruto para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém? E sabem, não sei se para vocês isto faz sentido, mas eu questionei a Deus porque é que tiveram de ir e vir 2 pássaros que voltaram sem nada. Porque é que esse processo parece que demorou mais? Para mim fazia mais sentido ter ido um e voltar sem nada, depois ter ido o outro e voltar com a folha e depois ter ido e não voltado mais. Mas a verdade é que nesta história a metade dos pássaros, 2 de 4, voltaram sem nada. E aí Deus ministrou muito ao meu coração que o mais importante é também aquilo que demora mais tempo. Que tal como nós lemos nas características da oliveira, é a criação de raízes profundas e fortes nele. Daí os 2 pássaros que foram e vieram sem nada, porque as raízes ainda se estavam a aprofundar e a se fortificar. Sabe, Jesus, ele ficou 30 anos a criar raízes. Ficou 30 anos no preparo, a aprofundar-se relacionamento com o Pai e apenas 3 anos a exercer o ministério. O tempo do preparo, o tempo da criação de raízes, é a parte que os outros não veem. É a parte difícil, mas é a parte essencial para, tal como a oliveira, nós atingirmos a maturidade e darmos frutos pelos séculos dos séculos. Amém? Então, recapitulando, a arca, ela é um local de salvação, onde nós somos lavados pela fonte de água viva que é Cristo. É um local de preparação, onde nós nos firmamos e onde nós criamos raízes fortes e profundas em Deus. E agora, para terminar, nós vamos para a nossa última paragem de hoje, que é o mundo outra vez. Como assim, Raquel? Nós passamos por isto tudo para irmos para o mundo outra vez? E eu tenho a dizer-te que sim. Mas desta vez é muito diferente. Porque agora tu tens uma aliança com Deus e tu tens uma missão. E eu quero que nós lemos o que diz lá em Gênesis 9, 12 ao 17. Gênesis 9, 12 ao 17 diz assim: E Deus prosseguiu: Este é o sinal da aliança que eu estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então eu me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda a forma de vida. Toda a vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies na terra. Concluindo, disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda a forma de vida que há sobre a terra. Uau! Eu não sei quanto a vocês, mas quando eu estava a preparar esta mensagem, eu li este texto e emocionou-me muito. Porque isto é muito forte. Deus está a dizer que Ele tem uma aliança contigo, que Ele tem uma aliança comigo.
E sabes, eu fui procurar ao dicionário aquilo que significava aliança. E dizia assim: ato ou efeito de aliar ou de se aliar. Laço que prende duas ou mais entidades que se prometem mútua amizade e auxílio. Hey, hoje Deus está a dizer-te que Ele quer ter uma amizade contigo, que Ele quer aliar-se a ti, que Ele te trará todo o auxílio. O Deus Todo-Poderoso faz uma aliança contigo. Mas sabes uma coisa que também me chamou muita atenção na definição da aliança? É que diz que é o laço que prende duas entidades que se prometem mútua amizade e auxílio. E por isso é que Deus deixou uma missão a Noé e nos deixa uma missão hoje. Vamos ler lá em Gênesis 8, a parte do fim do versículo 17, depois Gênesis 9:1 e depois Gênesis 9:7. Eles dizem todos mais ou menos a mesma coisa, é mesmo para nós percebermos a missão que Deus deixou para Noé. Gênesis 8:17, na parte final, diz assim: faça-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e multipliquem-se. Depois, Gênesis 9:1 diz: Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. E por fim, Gênesis 9:7 diz: mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Sejam férteis e multipliquem-se e encham a terra. E eu trouxe estes 3 versículos para nós realmente percebermos que Deus estava a querer dizer algo. Deus repetiu 3 vezes a mesma coisa. Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. E sabes o que é que isto soou na minha mente? O Espírito Santo sussurrou ao meu ouvido isto. Aquilo que diz lá em Mateus 28, do capítulo 19 ao 20. E Jesus está a ser elevado ao céu e a dizer: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hey, vão e multipliquem-se, vão e enchem a terra, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei com vocês, olhem aqui a aliança, e eu estarei com vocês até ao fim dos tempos. Quando eu li isto, eu fiquei uau. Porque estas últimas palavras de Jesus, elas realmente foram toda a sumarização deste ponto. A nossa missão nesta terra e a aliança que Deus fez connosco. A nossa missão nesta terra, que é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido, é espalhar a palavra de Deus, multiplicar, dar frutos. E esta aliança que Ele fez connosco, de que Ele estará connosco até ao fim dos tempos. E eu queria convidar-vos a ficar de pé e realmente a entrar num momento em que é só tu e Deus, e o louvor também pode subir. Hoje, tu estiveste numa viagem. A viagem daquilo que é tua e a minha vida. E eu quero incentivar-te neste momento a tu tirares um momento e a pensares em que ponto é que tu estás hoje. Será que tu ainda não saíste da primeira paragem, do pecado do mundo? Será que ainda estás afastado de Deus, que decidiste viver de acordo com as tuas próprias vontades? E hoje tu ouviste um Noé que te disse: hey, entra na arca. A arca é o único lugar seguro. A arca é o único lugar onde tu podes encontrar a vida. Será que tu estás tão ocupado com as preocupações do dia a dia que as tuas raízes elas não estão a crescer? Que tu não estás a sujeitar-te ao tempo de preparo de Deus? Porque é difícil, porque é afastado dos holofotes. Hoje o Senhor Ele quer convidar-te a tomares uma decisão e a escolheres o caminho que tu queres seguir. Sabes, vai haver uma altura
em que a porta da arca ela já não vai estar aberta. Ela vai fechar. E quem ficar, ficou. Mas hoje, ela está aberta para ti. Hoje, Deus quer estabelecer uma aliança contigo. E sabes, hoje é dia 12/12. E é interessante que Noé, ele teve cerca de 12 meses na arca. O 12 na Bíblia, ele também significa a perfeição de Deus na eternidade. Hoje, Deus está-te a convidar para frutificares algo para a eternidade. Aquilo que é construído na arca, aquilo que é construído no preparo, aquilo que é construído no teu lugar secreto, nos teus momentos com Deus, não é apenas para o agora, mas que seja para a eternidade. Pai, não há palavras para te agradecer por tudo o que tu fazes e fizeste por nós. Pelo privilégio que nós temos de te poder servir. Senhor, muito obrigada pela porta da arca estar aberta hoje para nós. Porque naquela altura apenas 8 pessoas se salvaram. Mas hoje tu convidas cada um que está aqui a escolher o caminho da vida, a escolher o caminho do relacionamento, a escolher Jesus. Senhor, nós somos tão pequenos e tão insignificantes. E isto constrange-me, Pai, porque mesmo assim, tu decidiste estabelecer uma aliança connosco. Tu dizes que tu queres ser nosso amigo, que tu sempre estarás connosco, que tu sempre virás ao nosso auxílio, que tu nunca nos deixarás nem nos abandonarás. Mesmo nós não merecendo nada disto. Pai, nós sabemos que nós nunca poderíamos merecer tamanha bênção. E é pela graça, pela vida que nós encontramos em Cristo Jesus, que nós podemos chamar-te Abba Pai, que nós podemos ter um relacionamento contigo. Pai, nós queremos entrar na arca. Ensina-nos hoje, Senhor, a cumprir a nossa missão aqui na terra, Pai. A sujeitar-nos ao processo, Pai. A conhecer-te e a fazer-te conhecido.